bem isso, nós cantamos é samba. Artigo nacional do Rio Grande a Manaus, todo mundo canta samba e é batatão, é batatão. Wilson, eu sempre digo que ele não teve um timing muito bom na hora de partir, porque ele não pegou essa revitalização do samba e também não morreu cedo como o Noel e virou mito. Então eu acho que ele morreu numa entre-safra e foi esquecido. Acho que a obra do Wilson foi abandonada. E eu entrei em contato com o Wilson Batista exercendo a profissão de designer, porque eu fiz a programação visual de um CD em que a Cristina Buarque cantava só músicas do Wilson. E aí fiquei camarada da Cristina, a gente trocava figurinha, ela me emprestou umas fitas com músicas do Wilson e tal, e eu fui ouvindo aquilo e comecei a pensar, caramba, esse cara, por que ele não é mais falado, né? Por que ele não é citado quando se fala em Ari, Noel, Assis Valente, por que ele não é citado? Eu vi uma qualidade ali, uma originalidade, até em relação à geração dele, que não era proporcional ao prestígio que ele tinha. O teu riso tem qualquer coisa que me domina, meu bem. E uma coisa que me fascinou muito, até pela minha carreira paralela como ator, é uma característica que o Wilson tinha muito forte de criação de personagem. Os sambas dele tem muito personagem, era um cara muito imaginativo, tem Etelvina, Hildebrando, Rosalina e personagens, Laurindo, que às vezes aparecem em vários sambas, você pode construir uma história do Laurindo pelos sambas que ele fez. E às vezes um samba tem 3 personagens dialogando, é uma coisa muito original do Wilson. Tem sambas dele que são quase mini-operetas, como Ó Seu Oscar, por exemplo, que cheguei cansado do trabalho, é o cara na primeira pessoa falando, né? Logo a vizinha me falou, ó seu Oscar, tá fazendo meia hora que a sua mulher foi embora. Aí já é a vizinha falando, né? E um bilhete deixou. O bilhete assim dizia, aí já é o bilhete, a mulher deixou o bilhete. Não posso mais, eu quero viver na orgia. Então você tem uma cena aí em um verso, sei lá, 4, 5 frases, você tem uma dramaturgia ali, né? O cara chegou do trabalho, a vizinha chegou com o bilhete, a mulher saiu porque queria ir para Gandaia, né? Então essa coisa dos personagens me fascinou muito, assim. A Lapa, onde não há mais conflito, fica no 5º distrito, onde eu fui criado. Um samba, um sorriso de mulher, um bate-papo de café, eis aí a Lapa. Um samba, um sorriso de mulher, um bate-papo de café, eis aí. Então ele era um cara era um super cronista do cotidiano. Você pode traçar um panorama do Rio de Janeiro, do período que ele viveu, dos anos 30 aos anos 60, através das músicas dele. Você tem tudo lá, todos os tipos populares, o carnaval, o futebol, política, as dificuldades do povo brasileiro, do povo carioca. Está tudo ali na música do Wilson. O preconceito em relação ao Wilson Batista vinha um pouco desse viés politicamente incorreto do Wilson. Ele nunca foi de patotas, ele não gostava de beber, ele era um boêmio abstêmio, que é uma incoerência. Então, quando ele começou a vencer como compositor, ter os seus sucessos e tal, que ele começou a frequentar o Café Nice, que era o quartel-general do samba, como era conhecido na época, nos anos 40, foi o auge do Wilson. Ele trouxe um pouco esse ranço da Lapa, dessa cultura da malandragem. As pessoas enxergavam ele como um cara um pouco oportunista nesse sentido. E, ao mesmo tempo, o Wilson dizia que o estômago é o pior inimigo do compositor, que eu acho uma frase sensacional, né? Porque ele vivia de música. Vários colegas dele, quando começaram a ficar melhor de vida, derivaram para posições em sociedades de autores, burocratas e tal, conquistaram empregos mais estáveis. E o Wilson continuou sendo compositor para o resto da vida, ele vivia de música. E ele é de uma geração que construiu a questão do direito autoral no Brasil. As primeiras sociedades, os sindicatos, ele estava sempre à frente disso também. Mas precisava satisfazer as necessidades do estômago, né? Então ele era considerado um grande vendedor de sambas.
Ele compôs mais de 600 sambas oficialmente, assinados por ele, e vendeu centenas de outros. Então, nesses ambientes de cafenice, esses ambientes boêmios da época, ele era considerado como um cara que tinha sempre orbitando em volta dele esses compradores, que eram, às vezes, contraventores, bicheiros, bookmakers, pessoas que não eram bem vistas no meio, né? Então, isso eu acho que trazia um pouco de desconforto para os colegas e tal. Mas nada que uma simpatia, um charme pessoal não superasse, assim, né? Para nossa geração, assim, estou com 40 anos agora, o Wilson Batista, para quem conhece, é basicamente quase que um vilão da polêmica com Noel Rosa, né? As pessoas lembram, aquele cara que provocou Noel Rosa, que se aproveitou do prestígio do Noel e tal, né? Até tem um filme que fizeram sobre o Noel Rosa há pouco tempo que o Wilson está um pouco nesse papel, quase que um vilão, né? É o risco do malandro medroso se meter à arte marcial da bigamia. Tem que fazer estágio 6 meses no morro. Não é arte pra amador de Vila Isabel, não. E realmente houve uma implicância mútua ali nos anos 30 entre eles, mas que não teve, na época, a menor importância, aquilo não ecoou na imprensa, era uma briga restrita à roda dos compositores ali. Um fazia um samba, o outro respondia e tal. E o que detonou essa polêmica, o que depois se chamou de polêmica, né, foi uma cherchez la femme, né? Foi uma mulher, uma disputa por uma dançarina do cabaré Apolo, um cabaré que havia na Lapa, na Mendiçá número 34. Malandro que é malandro, não divulga. Deu até pra fazer uma letra sobre isso. Né, Araci? E a letra tá aqui, ó. Vamos fazer? Deixa de arrastar o teu tamanho, pois tamanco nunca foi sandália. Tira do pescoço, lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha. E aí foi uma chacota geral com o Wilson, né, no Café Nice. Então, o Wilson se sentiu assim humilhado com aquela história, né? E aí ele começou a fazer uma série de sambas pegando no pé do Noel. Aí fez um samba chamado Terra de Cego e fez um samba chamado Frankenstein da Vila, do qual ele se arrependeu amargamente depois. Depois ele passou a vida inteira se desculpando na imprensa, dizendo que ele tinha passado do limite e se justificando, porque no samba ele diz que boa impressão nunca se tem quando se encontra um certo alguém que até parece o Frankenstein. E diz que o Noel era o primeiro da fila dos feios. Ele gozou a aparência do Noel, que era o calcanhar de Aquiles dele, né? Por conta do defeito que ele tinha no queixo e tal. Boa impressão nunca se tem quando se encontra um certo alguém que até parece o Frankenstein. E aí o Wilson fica como o cara que defendia a malandragem, que era marginal e que pegou pesado com o Noel, coitado, por causa do negócio do Frankenstein da Vila. Então, para a nossa geração, para as pessoas que vieram depois, que não viveram aquele tempo, o Wilson acabou reduzido a esse papel da polêmica, do vilão da polêmica. E o Wilson não teve esses porta-vozes que o Noel teve. Ele não teve Araci nem Almirante para badalarem a obra dele. Pelo contrário, ele teve um dos piores inimigos que alguém podia ter, que era ele mesmo, né? Porque o Wilson era um cara muito hedonista, não tinha a menor organização, não tinha a menor preocupação em construir uma obra, um acervo. E uma das pessoas que eu acho que manteve um pouco a chama do Wilson acesa, depois da morte dele em 68, foi Paulinho da Viola. Foi um compositor que Paulinho sempre lembrou. E nos discos que ele gravou nos anos 70, no início dos anos 70, ele sempre dava um jeito de encaixar uma música do Wilson. Então, tem muitas músicas do Wilson que a gente até conhece mais pelas gravações do Paulinho. E muita gente até acha que são músicas do Paulinho. Por exemplo, Meu Mundo é Hoje. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Tem gente que acha que é do Paulinho. Mulato Calado, você está vendo aquele mulato calado, com o violão no braço, já matou um. Chico Brito também. Outras coisas que o Paulinho gravou do Wilson. E ele chegou a declarar
Eu até não tenho pudor em falar isso, porque ele declarou em rede nacional na TV Globo, então já está para mais de divulgado, né? Ele diz que Wilson Batista, para mim, é o maior sambista brasileiro, de todos os tempos. E é uma pena que a gente só lembre dele para falar da polêmica com Noel Rosa, que na verdade foi apenas um detalhe na obra dele. É isso que o Paulinho diz. Eu acho que como referência de samba, né, o mestre do samba, como o Paulinho, dizer isso do Wilson, realmente a gente tem que, ao menos, dar um voto de confiança e investigar isso, né? Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimento, nem o peso da hipocrisia. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim,